E aí pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, para conversar um pouco e mostrar para vocês sobre alguns exercícios aqui, alguns exemplos de matemática financeira. Bom, como nós estamos há muito tempo já nessa quarentena, tá, e eu já gastei os meus cartuchos de exercícios que nós tínhamos de regra de 3, simples, composta e de porcentagem, chegou o momento a gente começar a ver sobre juros simples, tá? Que é o início propriamente dito da matemática financeira. Então, o que nós vamos fazer agora, gente? Eu vou explicar para vocês, tá? Conforme os exemplos que eu passei, e vocês vão fazer os exercícios, tá? Se baseando nesses exemplos que eu passei para vocês no material que está postado aqui, né, junto desse vídeo no Classroom, tá certo, gente? Então é o seguinte, vamos começar. Juros simples, tá? Simbologia adotada, tá, gente? Então aqui eu coloquei aqui, tá, uma tabelinha, tá, com a simbologia, tá, com as variáveis e com os seus sinônimos, tá, gente? Então, C é de capital, mas também pode ser chamado de valor presente ou de valor atual. M é montante, valor futuro ou valor final. N é o prazo, tá? E esse prazo sempre é acompanhado de quê, gente? De um tempo, tá? Isso é, quer dizer, de um tempo padrão, né? Então N é um prazo de X dias ou meses ou anos, certo? E a taxa, gente, é a taxa de juros, tá? Na fórmula, ela é colocada na forma decimal. O que que significa? O percentual a gente divide por 100, né? Esquece lá o símbolo do porcento e vai colocar ele de forma decimal, certo, gente? Bom, primeira coisa é o seguinte, quero conversar com vocês então sobre essa questão aqui, tá? Do, do valor do dinheiro no tempo, tá? Então, assim, ó, um capital, certo? Ao decorrer um determinado tempo, certo? Vai, tá? Um determinado tempo, né? Expresso em N, certo, gente? Tá? Então, N aqui é o prazo, que é o tempo decorrido, tá? Vai render ao longo deste tempo um determinado juro, certo? Então, o capital, ao longo de um tempo, rende um determinado juro e se torna um montante, certo, gente? Então, a gente tem o capital adicionado do juro passado neste tempo, vai virar um montante, certo, gente? Aqui embaixo eu já tenho o primeiro exemplo com valores. Eu tenho um capital de 10, certo? E aí, ao longo do tempo, um mês, né? Então, essa flechinha azul aqui significa um mês. Rendeu, durante esse um mês aqui, R$ 2 de juro. Então, um capital de 10 ao longo de um mês, acumulou R$ 2 de juro e virou, então, 10 mais 2, 12. Certo, gente? Aqui, isso no período de um mês, certo? Aqui na figura 2 nós temos um período maior que um, certo? Então, um mesmo capital de 10 ao longo de 5 meses, certo? Foi rendendo, tá? A cada mês que passava, R$ 2 de juro, certo? Então, no mês um ele rendeu 2, no mês 2 ele rendeu 2 também, no mês 3 ele rendeu 2, no mês 4 ele rendeu 2, no mês 5 ele rendeu 2, certo? Então, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Então, R$ 10 mais esses R$ 10 de juros, certo? Equivalente a R$ 2 por mês durante 5 meses, né? 5 vezes 2, 10, certo? Então, 10 mais R$ 10 de juro virou um montante de 20. Esse é a conta básica que nós temos em matemática financeira, certo, gente? Aqui nós temos, então, uma fórmula básica que é juro é igual a montante menos capital. Percebam, gente, que é o seguinte, ó, aqui em cima, ó, vamos voltar para cá, ó. Capital é o valor 10 e qualquer coisa que ele vire, ele vai virar um montante e vai ser um valor superior ao capital, gente. Então vamos entender o seguinte, ó, para o nosso estudo aqui, o capital vai ser sempre um valor menor que o montante. Então aqui embaixo nesta fórmula, para a gente achar o juro, não é a mesma coisa que eu pegar o montante e descontar o capital, eu não vou achar o juro aqui? Vou achar. E é isso que esta fórmula aqui embaixo está me dizendo, certo? Nunca vai ser capital menos montante. Por quê? Porque o capital é um valor menor. E o juro é um valor, e o montante é um valor maior. Então, se eu fizer 10 menos 20, vai dar menos 10. Então, o que que acontece, gente? Eu não posso fazer isso, tá? Porque
vai dar um valor negativo. Em matemática financeira, nós não temos valores negativos, certo? Então, o que que acontece aqui? Então, o juro, certo? É o quê? É o montante menos o capital. E esses três, né, esse trinômio aqui, ele vai se mostrar verdadeiro, tá, gente? Em vários momentos, certo? Ele vai se mostrar verdadeiro em vários momentos. E ele também vai ser escrito, pode ser reescrito de formas diferentes, se eu isolar a variável diferente aqui. Então, por exemplo, eu posso entender que se eu jogar o m aqui de montante, jogar para esse lado do igual, e esse juro jogar para esse lado de igual, eu vou ter que o montante é igual ao quê? Ao capital mais o juro, certo, gente? E assim por diante, tá ok? Ou então o capital é igual ao montante menos o juro, também é a mesma coisa, tá? Se vocês quiserem anotar isso, tá? Eu estou falando rapidamente porque eu sei que vocês vão poder parar o vídeo, assistir de novo e anotar com calma no papel, tá certo? Então vamos lá. Então é o seguinte, gente. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Então o montante é 12, o capital é 10, o juro é igual ao montante menos capital, 12 menos 10, 2, tá? Esse aqui está o exemplo. Aqui, gente, a gente já tem a nossa primeira fórmula, que é de como nós podemos encontrar o valor do juro, tá? Tendo as variáveis capital, taxa e prazo, certo, gente? Então, vamos lá. Exemplo 2. Qual o juro produzido por R$ 8.000 aplicado pelo prazo de 3 meses a 2,5% ao mês em juros simples, certo? Então, aqui eu anotei as variáveis. Sempre anote as variáveis, tá, gente? Então, capital 8.000, N é o prazo, que é 3 meses, certo? Sempre acompanhem aqui o prazo junto, porque vocês não podem se perder depois nesse prazo aqui, tá? Isso aqui vai ser importante no futuro. E aqui, gente, 2,5% ao mês, certo? O que que acontece, gente? Eu não posso usar 2,5% na fórmula. Eu tenho que fazer o quê? Dividir isso aqui por 100 para achar em decimal, certo? Então, 2,5 dividido por 100 dá 0,025. Percebam que o sinal do percentual se perdeu porque eu fiz a divisão por 100, tá certo, gente? Então, eu sou obrigado a fazer isso aqui com a taxa para poder jogar isso aqui na fórmula, tá aqui, ó. E eu fiz isso, eu peguei e joguei na fórmula. Juro igual a capital vezes taxa vezes prazo. 8.000, certo? Que é o valor do capital, vezes 0,025, tá? Que é o 2,5 dividido por 100, tá? Então, coloquei ele aqui na fórmula. E o 3 é o prazo, mantive da mesma forma, coloquei aqui o 3. Fiz 0,025 vezes 3, 0,075 vezes 8.000, juro é igual a 600 reais, gente, tá certo? Não é só 600, é 600 reais, sempre a resposta completa, tá? Aqui eu ainda botei uma observação, sempre devemos usar a fórmula em taxa, na fórmula a taxa em valor decimal e nunca em percentual, certo, gente? Então vamos por exemplo 3. Calcular o montante obtido pela aplicação de um capital de 100.000 pelo prazo de 12 meses, a taxa de 5% ao mês. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, capital é 100.000, a taxa, o prazo é 12 meses, conforme disse, e a taxa é 5% ao mês. Olha o que eu já coloquei aqui, 0,05. O que é? 5 dividido por 100, certo, gente? O porcento indica dividir por 100. E o montante é o que ele quer saber, ó, calcular o montante, certo? Então, para isso, nós vamos ter que usar esta fórmula aqui, que é montante é igual a capital que multiplica 1 mais taxa vezes prazo, fecha parênteses. Observação sobre essa fórmula aqui, gente. Primeira coisa que nós temos que resolver, o que há dentro do parênteses, depois fazer a multiplicação com o capital por lá de fora, tá? Não esqueçam disso, tá, gente? E dentro do parênteses, a primeira coisa que a gente faz é a multiplicação. Lembrem que eu falei na sala de aula, a ordem de resolução das questões matemáticas. Primeiro a multiplicação e divisão e depois a adição e subtração. Então, primeiro eu vou fazer i vezes n, depois eu vou somar com 1, e aí o resultado de tudo isso eu vou multiplicar por c aqui, ok? Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Montante igual a capital que multiplica 1 mais taxa vezes prazo. Então, já substitui os valores que eu tenho aqui, ó. Montante é igual a capital, que é 100.000, vezes 1, continua 1 aqui, tá? Porque é o valor da fórmula, mais o i, tá? Que é a taxa, que é o 0,05, joguei aqui, e o n, que é o 12 meses, tá? Jogo aqui também.
E o único que eu preciso dividir por 100, gente, é a taxa, porque ele está em percentual, tá? O prazo a gente não altera se não há necessidade. Aqui o prazo está em meses, a taxa está em porcento ao mês, segue o baile, certo, gente? Aí eu fiz 0,05 vezes 12, 0,6. Aí eu aumento, né? Eu somo esse 1 aqui, tá? Então, 0,6 mais 1, 1,6. 100 mil vezes 1,6, 160 mil reais. Vamos olhar a resposta se ela faz sentido. Eu tenho um capital de 100 mil, que é sempre o valor menor, e um montante de 160 mil, que é sempre o valor maior. Um não é maior que o outro? É. Então, já tenho o primeiro indício de que a questão está certa. Certo, gente? Posso dar uma reconferida nos cálculos, mas é isso aí, gente, tá? Montante igual a 160 mil reais. Vamos para o exemplo 4. Calcular o capital inicial. Ó, já anotei aqui o que ele está pedindo. Capital, certo? De uma aplicação feita no período de 12 meses. Ó, o N aqui, ó, N igual a 12 meses, está aqui. A taxa de 8% ao mês. 8% ao mês, e aqui eu já deixei ele dividido por 100, 0,08 para jogar na fórmula. Cujo valor de resgate foi 294 mil. Gente, o valor de resgate é o quê? É montante, tá, gente? Se eu estou pedindo capital, tá? Eu vou informar o montante. Se eu estou pedindo montante, eu vou informar o capital, certo, gente? Então, aqui, se ele está me dizendo que o valor de resgate, lá no final, o valor resgatado foi 294, então eu entendo que esse valor é o montante. E para isso, eu vou usar, sabe qual fórmula, gente? A mesma do exercício anterior. Exatamente a mesma coisa. Só que a diferença agora é que antes nós tínhamos o quê? Capital e ele pedia montante. Agora nós temos montante e ele pede capital, mas igual, nós vamos usar a mesma fórmula. Tá aqui, ó, montante igual a capital que multiplica 1 mais taxa vezes prazo. E substituindo os valores aqui na fórmula, nós temos montante deste lado de igual, tá? Substituído pelos 294 mil, tá, gente? Ó, tá, veio daqui para cá. O capital, tá? Que eu não sei qual que é, então eu vou deixar aqui, porque ele não foi informado, é o que eu quero saber, certo? Então, deixo ele aqui, vezes 1 mais a taxa, que é o 0,08, que eu já deixei prontinho para jogar na fórmula, vezes o 12, que é o número de meses. 0,08 vezes 12, 0,96, mais 1, 1,96. Parei por aí. Gente, agora é o seguinte, eu não tenho como operar com este C aqui. O que eu vou fazer? Vou deixar ele aqui e esse 1,96 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ser 294 mil dividido por 1,96. E a gente faz a divisão e a gente sabe que o capital, então, vai ser igual a 150 mil reais. Pergunta, gente. Capital, 150 mil, montante, 294. Capital é menor que montante? É, então já faz sentido, já sabemos que a resposta está certa. Certo, gente? Claro que não é somente o capital ser menor que o montante, né? Mas ele começa a fazer sentido, a nossa resposta começa a fazer sentido a partir do momento que eu tenho montante menor que capital, perdão, capital menor que montante e montante maior que capital, certo, gente? Vamos lá, exemplo 5, estamos no finalzinho. Calcular a taxa ao mês de uma aplicação de 100 mil reais pelo prazo de 12 meses, cujo valor de resgate foi 160 mil. Então, ó, capital 100 mil reais, prazo N 12 meses, a taxa é o que ele quer saber, que é calcular a taxa, certo? Então, aqui a taxa, eu botei aqui uma interrogação que a gente não sabe o que é. E o montante é igual a 160 mil. O que nós vamos fazer, gente? A gente vai utilizar essa fórmula aqui. Juro igual a capital vezes taxa vezes prazo. Mas eu não tenho o valor do juro, professor. Tem sim. Sabe como é que eu descubro o valor do juro? Diminuindo montante menos o capital. Ó, juro igual a montante menos capital, certo, gente? Então, diminuindo isso, eu tenho o valor do juro de 60 mil reais. Ó, eu botei embaixo das informações aqui, ó, porque eu vou usar essa informação aqui para jogar nessa fórmula aqui. Ó. Então, eu boto aqui os 60 mil reais, certo, gente? É igual a capital, que são 100 mil, vezes a taxa, que eu não sei, deixa o I, vezes o N, que é o 12, certo? E aí, multiplicando, então, 12 vezes 100 mil, tá? Eu tenho, então, 1.200.000, tá, gente? E aí, o que eu vou fazer? Esse I aqui, tá? Esse 1.200.000, eu estou multiplicando por I. Então, eu vou passar para o outro lado dividindo os 60 mil. Ó. 60 mil dividido por 1.200.000, tá, gente?
eu tenho o valor aqui de... Opa, só um pouquinho, deixa eu ver se isso aqui é 1.260. Peraí. Aqui, gente, é o seguinte, o que aconteceu é que aqui faltou um zero, tá? Então, só por favor, adicionem um zero aqui, tá? Mas vai ser 60.000 dividido por 1.200.000. Nós vamos ter o valor de 0,05, certo, gente? Então, esse valor aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos, para deixar ele em percentual, porque aqui a gente achou uma taxa em decimal, a gente multiplica por 100 e nós temos, então, os 5% ao mês, gente. Por que é 5% ao mês? Porque o prazo que eu estou utilizando não é em meses. Então, se eu estou utilizando o valor de capital de montante e o prazo é em meses, a minha taxa vai ser em por cento ao mês, certo? E ele só vai ser por cento ao mês se eu multiplicar por 100, tá? O valor que sair na fórmula, certo, gente? Então, se eu tenho que aqui no exemplo anterior, eu tenho que usar a taxa em decimal para jogar na fórmula, a fórmula vai me devolver de volta, nesse caso aqui, uma taxa em decimal. Então, eu preciso multiplicar por 100 para ter em porcento. E aí, como é que eu sei se é porcento ao mês, ao dia, ao ano? Depende da taxa que eu... Depende do prazo que eu utilizei. O prazo é em meses, então é porcento ao mês. Se o prazo tivesse em anos, era porcento ao ano, e assim por diante, certo, gente? Último exemplo. Calcular o prazo de uma aplicação de R$ 100.000 a taxa de 12% ao mês, certo? Então, primeira coisa, ele pergunta aqui qual é o prazo, certo? Só que, olha só, ele diz que é 12% ao mês. Então, aqui eu já vou colocar a taxa como 12% ao mês. E eu sei que se ele está me dando a taxa em porcento ao mês, o meu prazo vai sair em meses. Então, eu já botei o prazo, interrogação, meses, certo, gente? 12 dividido por 100, 0,12, tá, gente? Para a gente poder jogar lá na fórmula, tá? E R$ 100.000 o capital, 160.000 o montante, certo? Vou fazer o mesmo esquema, vou usar essa mesma fórmula aqui. Só que ela pede juro. Para eu saber o juro, eu tenho que fazer essa outra formulinha aqui, que é o quê? Eu tenho montante, não tenho capital? Tenho, então eu consigo saber o juro. Juro igual a montante menos capital, 160.000 menos 100, 60.000. Jogo de volta para cá. Juro igual a capital vezes taxa vezes prazo. Juro é os 60.000 que eu acabei de calcular, vezes os 100.000 do capital, vezes. Agora a taxa eu tenho, que é o 0,12. Olha, tá, eu já deixei ele prontinho aqui para jogar na fórmula. Jogo na fórmula e o n eu deixo porque eu não tenho ele aqui. Ó, o n aqui em cima é uma incógnita, é o que eu quero saber. Então, deixo o n aqui. Então, eu faço 100.000 vezes 0,12, 12.000. 12.000 está multiplicando aqui o n, passa para cá, dividindo esses 60.000. Ó. Então, 60.000 dividido por 12.000 dá a mesma coisa que cortar esses três zeros com esses três zeros aqui. 60 por 12, n igual a 5. 5 o quê, gente? Meses, porque eu usei a taxa em porcento ao mês. Se ele está ao mês, a minha resposta vai ser em meses. Se eles tivessem por cento ao ano, a minha resposta seria em anos. Mas não é o caso. Aqui estava em meses, eu uso em meses. Certo, gente? Então, assim, ó, vocês têm 6 exercícios para fazer, tá? No formulário. Depois que vocês terminarem, marcar as alternativas, vocês cliquem em enviar e, por favor, confiram para ver se a tarefa, tá? Depois que preencher o formulário e voltarem ali para o Classroom na tarefa, vejam se a tarefa está marcada como concluída. Se ela não estiver marcada como concluída, como na figura que eu estou postando aqui junto com esse material, apertem marcar tarefa como concluída. Assim eu vou conseguir receber e saber que vocês fizeram a tarefa, certo, gente? Então, valeu, gente, pela atenção. Qualquer dúvida, me mandem um e-mail para diego.strack. Perdão. É o e-mail que está indicado lá, que é o meu do Educar, tá? Está indicado ali é Diego, se não me engano, _strack, @educar.rs.gov.br, tá, gente? Mas tem uma conferida que ele está postado ali, tá? E coloquem em letras garrafais, em letras maiúsculas, tá, gente? No assunto dúvida no e-mail. E aí eu vou saber que é o e-mail de vocês. Porque eu cortei esses avisos por e-mail do Classroom, porque qualquer pessoa que postasse qualquer coisa sobre qualquer assunto, eu estava recebendo e-mail, eu estava recebendo na base de 150, 200 e-mails por dia, e eu não tinha condição de ler tudo. Então, por isso, gente, eu peço que vocês então encaminhem para mim, para o meu e-mail, tá? Essas dúvidas,
tá? No assunto escrito dúvida em maiúsculo, daí eu sei que é dúvida e eu sei que eu posso ajudar vocês, certo? Aí eu vou responder as dúvidas para vocês por e-mail, tá? Cuidem a data, tá? Para fazer essa atividade e não deixem para a última hora, tá, gente? São só 6 exercíciozinhos, eu sei que vocês conseguem, tá certo? Até a próxima, pessoal!